Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 20 de 1 Reis. Vamos aos pontos de destaque para a sua leitura de hoje. O primeiro deles, esse capítulo vai se concentrar principalmente na guerra entre o rei Ben-Hadad da Síria e o rei Acabe de Israel. E esse rei sírio, Ben-Hadad, resolveu então fazer guerra contra Acabe e os filhos de Israel. Cercou a cidade de Samaria, que era a capital ali do reino de Israel. E vemos que apesar de Acabe ser um rei mau, Deus teve misericórdia dele e do povo e mandou um profeta dizer que entregaria a grande multidão dos sírios nas mãos de Acabe, para que ele soubesse que Deus era o Senhor. E aí, com apenas 7.232 soldados, ele colocou os exércitos sírios em fuga. Acabou com os carros de guerra, os cavaleiros, os cavalos, e impôs-lhe grande derrota. Então, no ano seguinte, o rei Ben-Hadad resolve novamente atacar Israel, porque ele disse o seguinte: não, a gente foi derrotado porque o Deus deles é Deus dos montes. Vamos agora fazer uma guerra na planície que com certeza seremos vitoriosos. E novamente Deus enviou um profeta para dizer que porque os sírios estavam dizendo que o Deus de Israel não era Deus dos vales das planícies, ele também novamente daria a vitória aos filhos de Israel. E assim foi. Ele enviou seu anjo e ajudou os israelitas, que pareciam como dois rebanhos de cabras, está aí no verso 27, em comparação com a multidão dos inimigos. Mas os sírios foram derrotados e cerca de 127.000 homens foram mortos, 100.000 pelo exército de Israel e os outros 27.000 pelas muralhas de uma cidade que acabou caindo sobre eles pelo poder divino. Para vermos como Deus é misericordioso e luta as batalhas dos seus filhos. Mas o rei Ben-Hadad acabou escapando e se escondendo ali na região. E no segundo ponto de destaque, nós vemos então que os servos do rei Ben-Hadad disseram a ele que os reis de Israel eram reis clementes, misericordiosos, e propuseram um acordo de paz para que a vida do rei fosse poupada. Então o rei Acabe, mesmo sendo insultado pelo rei Ben-Hadad quando ele cercou Samaria, ele resolveu fazê-lo subir em sua carruagem, o chamou de irmão e fez uma aliança comercial e de paz com o rei da Síria. E aí, isso que Acabe fez não agradou ao Senhor, pois Deus havia condenado todos os sírios pela afronta que haviam feito a ele, Deus. E Deus mandou então um outro profeta dizer a Acabe que porque ele havia liberado Ben-Hadad, não havia matado e exterminado ali todos os sírios, a sua vida, a vida de Acabe, seria contra, em lugar da vida de Ben-Hadad, e Acabe pagaria com sua própria vida por aquele ato que havia feito. É complicado, porque muitas vezes a gente olha para esse trecho e fala: poxa, Deus não é um Deus misericordioso, que ele perdoa sempre, e aqui ele vai punir Acabe por ele ter usado de misericórdia? Mas a verdade é que Deus havia condenado aquele rei e o seu povo. Então, a partir desse ponto, era uma guerra santa que estava sendo travada. Então, eles deveriam ser totalmente exterminados. E Acabe foi contra a palavra do Senhor e poupou o rei ali por simples capricho pessoal. E com isso foi contra a palavra de Deus. E é isso que vemos também no terceiro ponto de destaque. Porque a história relatada nos versículos 35 e 36, ela é uma história interessante, mas que do nosso ponto de vista, ela pode parecer inconcebível e injustificável. Afinal,
aqui vemos um discípulo dos profetas dizendo a seu companheiro para esmurrá-lo na face, e por ele se recusar a fazer isso, ele o amaldiçoa e ele é morto por um leão. Que coisa estranha! Isso não reflete o caráter de Deus. Mas a verdade é que Deus também é um Deus justo e que deve ser respeitado. E aqui está escrito que o motivo era que aquele rapaz havia se recusado a obedecer à palavra do Senhor. Os profetas eram porta-vozes de Deus. Então, quando um profeta dava uma ordem, fazia uma afirmação, aquilo era vindo como do próprio Deus. E por isso deveria ser obedecido, não importava quão estranho parecesse. As ordens de Deus devem ser obedecidas. Não precisamos pensar, isso não parece aos meus olhos certo, isso aos meus olhos não tem nada a ver. Mas se é a palavra do Senhor, precisamos obedecê-la. É isso que essa história vai nos ensinar. Que Deus merece toda a obediência.